Olá, eu sou o Macorati e nessa videoaula vou continuar falando sobre a nossa camada de acesso a dados genérica. Dessa vez vamos testar a nossa camada usando o MySQL. Vamos abrir o nosso projeto, onde nós já havíamos criado a camada de acesso a dados e feito o teste com o banco de dados SQL Server. Vamos agora testar com o MySQL. Então, aqui no meu projeto WinForms Test, eu tenho o teste que eu fiz com o Form 1, que foi o formulário usado para testar o SQL Server. Então, eu vou selecionar no projeto, vou dar um Add Windows Forms e vou selecionar um novo formulário. Vou aceitar o nome padrão. Então, esse formulário eu vou usar para testar aqui com o banco de dados MySQL. Bom, vamos alterar a cor de fundo, né, para ficar mais um contraste melhor. Ok. Bom, para me testar com um banco de dados MySQL, eu vou usar aqui, vou abrir um MySQL que eu tenho instalado na minha máquina local. Vou abrir o MySQL Administrator, informar a senha, né? Selecionar aqui o banco de dados cadastro e a tabela contatos. Essa tabela eu vou utilizar, ela possui 4 campos: ID, nome, e-mail, sexo, sendo que o campo ID é um campo chave primária, né? Auto-incremente, sendo que esse campo é gerenciado pelo banco de dados. Nesse exemplo, eu vou utilizar essas 5 storage procedures que eu criei no banco de dados MySQL Server. Eu não vou entrar em detalhes na criação nem no banco de dados, nem na storage procedures, mas você pode achar artigos de como mostra fazer isso no portal macorati.net. Digita no Google Macorati e MySQL, você vai encontrar artigos mostrando como realizar isso. Cada uma dessas storage procedures, ela usa um comando SQL, né? Aqui atualiza contato, dá um update na tabela contatos, né? A deleta contato, dá um delete from, passando o código. Lista contatos por ID, se o ID não for nulo, ela seleciona um contato por ID, se for nulo, seleciona todos os contatos. A lista contatos, ela seleciona todos os contatos. E a salva contato, ela dá um insert na tabela, incluindo um novo contato. Pode ver que o campo ID aqui não é referenciado, porque ele é controlado pelo gerenciador de banco de dados. Então, eu vou utilizar essas 5 storage procedures, vou deixar aberto aqui. E aqui na minha interface, eu vou aproveitar os controles que eu tinha criado no meu projeto de teste e já vou copiar aqui para ganhar tempo. Na verdade são 4 controles test box, 4 labels, um data grid view, né, e 4 buttons, 5 buttons, né. Então aqui é para quem não sabe ainda, eu apenas selecionei o DataBox, arrastei aqui na janela de propriedades, alterei o nome, né, e a propriedade name e a propriedade no caso aqui
text, que são 3 pontinhos. Então, deixa eu arrumar aqui o layout, selecionei todos os controles, redimensionar o formulário. Salvar. Na última videoaula eu mostrei o teste para o SQL Server, onde eu criei uma camada de negócio com os comandos que seriam chamados pela camada de interface. Eu não vou fazer isso aqui nesse exemplo, tá? Primeiro porque demoraria muito, porque aqui nesse exemplo eu vou fazer 5, 6 operações, né? Nós vamos fazer o seguinte: vou testar com MySQL, o banco é o banco de dados cadastro, a tabela contatos, que tem ID, nome, e-mail, sexo. Eu vou usar essas 5 histórias de procedures, eu vou exibir o resultado no DataGrid View e vou realizar o CRUD, né, que é o incluir, alterar, excluir e selecionar e localizar um registro por ID. Então, se eu fosse criar uma camada de negócio, eu teria que definir aqui, iria adicionar aqui uma nova classe, né? Aí eu definiria aqui contatos DLL. Estou chamando de contatos por causa do nome da minha tabela. Então, e aqui eu definiria os métodos, né? E da camada de interface eu chamaria esses métodos aqui, como eu fiz aqui para o SQL Server, tá? Então, eu não vou fazer isso, e vai ser uma forma de mostrar que você deve fazer isso, porque por eu não estar fazendo isso, você vai ver que você é obrigado a referenciar aqui na camada de interface, tá? Objetos de acesso a dados, o que não é recomendável. Então vamos lá. Como estou acessando o MySQL, eu tenho que realizar uma etapa que, quando eu criei a camada de acesso a dados, eu não fiz. Se vocês tiverem lembrado, lá no início eu disse que um dos recursos que eu iria usar seria o conector Adonet para o MySQL. Então eu vou ter que incluir uma referência no projeto DAO ao conector MySQL. Então eu vou selecionar o projeto DAO, vou dar um add reference, vou dar um browse aqui, e aqui ele já está aparecendo na minha janela porque eu já tinha aberto ele, mas senão eu ia ter que procurar ele na pasta onde eu havia instalado. Você baixa o connector lá do site do MySQL, né? E você seleciona aqui o MySQL Data DLL, referenciando no seu projeto DAO. Senão você, na hora que for testar, ele vai dar erro de conexão, porque ele precisa desse provedor, porque ele não é, o conector ele não é disponibilizado junto com a plataforma .NET. Desse banco de dados e do Firebird, do Oracle, que não é mais disponibilizado, e outros bancos de dados. Bom, então eu não vou criar os métodos na camada de negócio, tá? Para simplificar aqui a nossa videoaula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar exibindo aqui no Grid View os contatos. Então eu vou usar o evento load do formulário, né? Eu vou definir um método carrega contato, vou chamar ele, e aqui eu tenho que definir. Eu vou dar um try catch, né? E aqui, ó, aqui já vai começar o meu problema, né? Aqui, ó, eu estou na camada de interface. Então, ó, eu vou ter que trabalhar, vou ter que referenciar um dataset, ó. E isso não deve ser feito na camada de interface. É por isso que eu estou no Form 2, né? Tá. Por isso que eu teria que criar uma camada de negócio, tá? Mas eu já estou avisando, então eu vou criar um comando, né? Então, a primeira história de procedures que eu vou usar vai ser a lista contatos, né?
que me seleciona todos os contatos. Então eu vou usar Start Procedure. Eu não posso errar o nome, senão vai dar problema. Opa. Lista contatos. E agora eu vou obter o dataset chamando. Então, para me chamar diretamente aqui, ó, a DAO, eu não fiz uma referência, então eu vou ter que referenciar a camada aqui. Então, é isso que, né, a gente não deve fazer. Então eu vou aqui no Add Reference, Solution, eu vou ter que marcar DAO para mim poder acessar a camada de acessar dados da interface. Perceberam como que isso não é aconselhável? Mas vamos lá. Então agora sim, eu vou dar um import aqui, né? Deixa eu dar imports também só para indicar que eu estou trabalhando com System Data. Então eu vou dar um DAO, aí eu vou fazer da mesma forma como que eu fiz na camada de negócio, tá? Vou dar um DAO genérico, vou executar comando, só que aqui, ó, eu vou definir MySQL, o banco de dados, né? O comando vai ser a Stored Procedure, o tipo de comando vai ser Stored Procedure, não vou ter parâmetros, e eu vou executar um dataset. Aí eu já posso pegar o meu Grid View, referenciar aqui o meu dataset. Aqui eu não vou lançar, né? Aqui eu vou tratar. Aqui eu vou tratar a exceção. Erro. Vou bem simplificar aqui, né? Vai exibir a mensagem de erro. Bom, então aqui, ó, eu estou acessando diretamente a camada de acesso a dados, tá? Aqui eu volto a alertar que você teria que criar uma camada de negócio com um método que seria chamado, ao invés de acessar a camada de acesso a dados. Mas como eu estou querendo testar, eu estou mostrando que eu posso acessar a camada de acesso a dados genérica usando o conector com MySQL. Então vamos testar? Só que eu tenho que vir aqui em Properties e mandar ele executar o formulário 2. Ok. Vamos executar. Pronto. Ele carregou no evento load os dados da tabela contatos, mostrando que a minha classe DAO genérica está funcionando. Eu só mudei aqui o nome do banco de dados. Ela foi lá e vamos ver isso no passo a passo. Então ele inicia aqui, define, agora ela vai chamar a DAO. Olha lá, ele foi lá na executar comando, obteve o tipo, olha, ele vai entrar em MySQL, obter a conexão string, o nome do provedor e vai continuar. Vai criar a conexão, definir o comando, depois ele vai executar o comando, vai executar o dataset, retorna o dataset, fecha a conexão e exibe no Grid View. Muito bem, com isso mostramos que a nossa camada de acesso a dados está funcionando. A nossa camada de acesso a dados genérica, porque eu testei ela com SQL Server e agora estou testando com MySQL. Não tive que fazer nenhuma alteração na camada, né?
só não cria aqui os métodos na camada de negócio por MySQL. Bom, agora eu vou definir um método aqui, para que quando vou executar e mostrar o que eu vou fazer aqui. Deixa eu comentar aqui o debug. Ó, o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou incluir um código aqui no evento cellClick do DataGridView, de forma que quando eu clicar em uma célula aqui, ele já carrega os dados aqui nos testbox. Isso facilita e ajuda na hora da edição de dados. Então, para fazer isso, eu tenho aqui no formulário 2, ó, o GridView. Eu vou aqui em eventos, eu vou no cellClick, e aqui o que eu estou fazendo? Eu já incluí o código, aí eu estou verificando se o índice da linha, do evento da linha, não é -1. Isso é para evitar que o usuário clique no cabeçalho, aí daria um erro aqui, né? E aqui que eu estou fazendo? Eu estou pegando a linha, né? O índice da linha, e a célula, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, o valor delas, exibindo em cada um do text box. Isso é apenas uma perfumaria. Eu vou repetir aqui, e agora quando eu seleciono aqui, olha lá, ó, ele exibe conforme a célula que eu clicar, ele pega a linha inteira e exibe ali nos controles, tá? Bom, agora vamos partir para os demais testes. Vamos para a inclusão. Na inclusão, eu vou usar o que? A história de procedure, né? Salva contato, que vai dar um insert into. Eu vou fazer só o código dessa, eu vou mostrar como é que faz, digitando, depois eu vou copiar os demais, tá? Então vamos lá, vamos entender o que vai ter que ser feito aqui. Olha, quando o usuário clicar aqui no botão incluir, eu vou ter que incluir informações na tabela contato. Quais informações? Aqui, o usuário informar aqui em nome, em e-mail e sexo. O código eu não preciso informar, porque ele é incrementado automaticamente. Então eu tenho que obter essas informações do formulário. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável para o nome e vou obter ele da caixa de texto. A mesma coisa para o e-mail. E a mesma coisa para o sexo. Bom, depois disso eu vou ter que criar os parâmetros. Então eu vou criar uma lista de parâmetros. Ele vai ter que ser de um tipo da lista db parameter. Aqui é outro inconveniente aqui. Ele reclamou aqui. Por quê? Porque eu não tenho o namespace System Data Commons aqui como declarado aqui. Então eu vou ter que incluir aqui, ó. Então, tá vendo? Camada de acesso, a camada de interface, estou referenciando o namespace da camada de acesso a dados, né? Por isso que eu teria que criar uma camada de negócios. Então, para cada parâmetro, eu vou precisar do nome, do e-mail e do sexo. 3 parâmetros. Lista parâmetros, add. Então aqui eu vou acessar a minha camada, né? DAO genérico. Aqui eu vou criar parâmetro. Então eu vou dar nome. Ó, os parâmetros que ele está esperando tá aqui, ó, nome, e-mail e sexo, tá? Então eu estou colocando aqui um underscore aqui, por isso que eu estou usando esse nome, porque eu defini assim na história de procedure. Então o tipo dele, né? Ele é string.
dbType string e o valor é o valor da variável nome. Vou fazer a mesma coisa aqui, então, para ganhar tempo, né? O e-mail. Aqui ficou faltando um parênteses. E aqui vai ser a variável e-mail. Aqui também vou ter que fechar. E a mesma coisa para o sexo. Certo? Depois, vou dar um try catch aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou definir um comando, né? Então, aqui o nome da história de possível é salva contato. E aqui eu já vou chamar, né? DAO genérico. Como eu vou inserir e eu vou usar um execute no query, não vai retornar nada. Eu poderia só verificar o número de registros afetados. Então eu vou executar comando. Então, ó, MySQL. O comando texto vai ser cmd. Vai ser uma história de procedure. A lista de parâmetros vai ser a minha lista de parâmetros. Eu vou estar executar o execute no query. Pronto. Se houver alguma exceção, eu vou usar a mesma mensagem aqui, só para exibir o erro. Aqui eu não posso lançar a exceção, porque eu lancei ela lá na camada de acessar dados, então ela vem subindo. Eu vou pegar ela aqui e exibir, né? Se eu lançar, quem é que vai pegar a exceção? Então, com isso, vamos testar aqui no evento click do botão incluir se a nossa inclusão vai funcionar. Tá, eu vou teste da Silva, teste.com.br, sexo masculino. O ID eu não preciso informar. Por quê? Porque essa tabela, o campo ID é uma chave primária do tipo auto-incremento. Então, a hora que eu clicar em incluir, aparentemente não aconteceu nada. Por quê? Porque eu vou ter que encerrar de novo e exibir, né? Olha lá. Teste da Silva, ele incluiu. Ok? Então, a partir de agora, eu posso chamar aqui, né? A rotina carrega contato. Se eu chamasse ela aqui, ela iria. Vamos agora para alterar. Alterar é a mesma coisa, tá? A única coisa que vai mudar aqui agora vai ser os parâmetros. Eu vou ter que fazer a mesma coisa. Então eu vou copiar e colar para ganhar tempo. A única coisa que eu vou ter que mudar é que o exemplo que eu tinha usado anteriormente, eu tinha mudado o nome da camada. Então isso eu vou ter que mudar. Então, pronto.
Aqui, olha, da mesma forma, vamos lá na Story Procedure, atualiza contato. Olha, vou precisar dos parâmetros nome, e-mail, sexo e do ID, porque eu tenho que saber qual é o contato, qual é o ID do contato que eu tenho que atualizar. Se eu não usar aqui a restrição where, eu vou atualizar toda a tabela. Então tem que tomar cuidado. Então aqui eu defino, eu obtenho, né, aqui eu vou obter aqui da interface o código, nome e e-mail com os novos valores, e quando eu clicar em alterar, eu obtenho esses valores, coloco nas variáveis, crio a lista de parâmetros da mesma forma que eu fiz, né? Aqui é DAO, genérico. E aqui eu executo o comando. Defino o nome da Story Procedure, executo o comando, informando o nome do banco de dados, o comando, que é a Story Procedure, o tipo, né, os parâmetros, e eu vou executar o comando execute no query. Então vamos verificar se está tudo funcionando e testar para alteração. Então olha, eu vou pegar aqui um registro 3 da Janice e vou alterar o sobrenome. Deixa eu, assim que ele alterar, já vou carregar para ele exibir, né, a alteração, senão eu vou ter que parar a execução e executar novamente. Então eu vou selecionar aqui a Janice, vou corrigir o nome dela, Janice da Silva Lima. Então olha, eu vou clicar em alterar, pronto, ele foi lá, alterou e já me exibiu a alteração. Perfeito? Vamos agora para a exclusão. Eu também para excluir, eu só vou precisar do ID, né? Opa. Então aqui é DAO, né? DAO genérico. Pronto. O código aqui é bem simples, mas segue o mesmo raciocínio. Eu vou obter somente o código, vou criar um parâmetro, né, que é o código, e vou executar a Story Procedure deleta contato. Olha só, deleta contato, ela só recebe o ID e dá um delete from da tabela contatos, né? Aqui eu vou carrega contatos, já exibi o resultado. Então eu estou executando aqui o comando, passando o nome do banco de dados, a Story Procedure, a lista de parâmetros e o execute non query, que é um comando que é usado para inserir, atualizar e excluir registros. Então eu vou executar novamente. Então olha, eu vou excluir o registro 6. Pronto. Ok? Perfeito. Por último, eu vou mostrar aqui no botão localizar, aqui ó, no formulário eu tenho um botãozinho aqui que ele vai me permitir localizar pelo código. O usuário vai informar um código, qual é o código do cliente, e ele vai localizar.
Então já copiei e colei, né? Vamos corrigir aqui. Pronto. Então aqui eu vou receber o código, criar o parâmetro, né? Opa, esqueci, faltou uma vírgula. E o que eu vou fazer? Eu vou executar comando lista por contato. Então aqui vamos lá. No botão localizar, evento clique, né? Aqui está errado. Pronto. Então aqui eu vou usar a história de procedure localizar por ID, né? Ele vai selecionar um contato específico pelo ID que foi passado, né? Então da mesma forma eu obtenho da caixa de texto o código, crio o parâmetro, defino a história de procedure, crio um data table, executo aqui o comando, né, no banco de dados MySQL e retorno um data table, tá? Não um dataset como eu tinha feito anteriormente. E aqui depois eu exibo, né, os dados do data table aqui no nome, no e-mail e no sexo, pelo código que eu informar ali. Então vamos testar. Então vamos supor que eu tivesse aqui uma lista de 50 contatos, né? Então eu quero vou obter o contato 7, aí ele obteve o nome, o e-mail e o sexo, né? Aqui eu deveria ter uma rotina para limpar. Vamos pegar um outro contato, o contato 2. Pronto. Então, dessa forma, vimos que a nossa camada de acesso a dados genérica, ela, embora muito simples, né, ela está muito funcional. Eu poderia continuar testando aqui com outros bancos de dados, mas basicamente ia ser a mesma coisa, né? Eu só ia mudar o banco de dados, o nome do banco de dados ali no executar comando, e dependendo do banco de dados eu teria que incluir uma referência ao projeto do conector para o banco de dados específico. Mas dessa forma mostramos como criar uma camada de acesso a dados genérica. Volto a repetir que essa camada ela está muito simples, embora funcional, mas ela pode e deve ser melhorada com relação a incremento de funcionalidades e de tratamento de exceção. Era isso que eu queria mostrar. Bom estudo para vocês.